Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos ver o que a banca exigiu do candidato. Acompanhe comigo. Nós temos um concurso para auditor fiscal da Prefeitura de Saquarema, no Rio de Janeiro. A banca é a CEPERJ, ano de 2015 foi o concurso, e ela já começa afirmando assim, que não estão sujeitos ao princípio constitucional da anterioridade tributária os seguintes tributos. Bom, antes de nós analisarmos as alternativas, nós temos que primeiro entendermos o que diz o enunciado. Percebam que o enunciado ele fala claramente que nós temos o princípio da anterioridade, mas ele quer que nós assinalemos os impostos que não estão amparados pelo princípio da anterioridade. Como assim, Diego? Quando nós pegamos o artigo 150 da Constituição, no seu inciso 3, alíneas B e C, nós encontramos na linha B o princípio da anterioridade e na linha C o da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade, em suma, diz que o ente tributante não poderá cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Já o princípio da anterioridade nonagesimal diz que há necessidade de se aguardar 90 dias entre a data da publicação e a entrada em vigor para a cobrança do eventual tributo, cuja lei foi instituiu o tributo ou aumentou. Só que cada um desses princípios possui exceções. O princípio da anterioridade, ele tem algumas exceções em que permite-se ser cobrado o tributo no mesmo exercício financeiro da lei que os instituiu ou aumentou. E quais são esses impostos? Imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF, o ICMS combustível, a CID combustível, o Imposto Extraordinário de Guerra e os empréstimos compulsórios. São os únicos tributos que são exceções ao princípio da anterioridade. Já da anterioridade nonagesimal são exceções e podem ser cobrados sem a necessidade da espera dos 90 dias. O imposto de importação, de exportação, o IOF, o imposto de renda, os empréstimos compulsórios, o imposto extraordinário de guerra e a alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Desta maneira, analisando o que eu acabei de mencionar, que se encontra no artigo 150 e seguintes da Constituição, nós vamos para as alternativas. Acompanhe comigo. Novamente, só lembrando, o enunciado diz que não estão sujeitos ao princípio da anterioridade. Então, vai ser uma exceção. Primeiro, o imposto sobre a renda e ainda o imposto sobre produtos industrializados. Como aqui fala anterioridade, nós temos que imaginar que é a anterioridade anual e não a nonagesimal, senão o enunciado teria trazido. Desta maneira, o IPI é uma exceção, mas o imposto de renda não é. Desta maneira, alternativa errada. Alternativa de letra B. Fala sobre imposto de circulação de mercadorias, que é o ICMS, e o IOF. O IOF está ok, é uma exceção, mas o ICMS não, portanto, está errado. Em sequência, nós temos contribuições para fiscais da Seguridade Social e impostos de veículos automotores. O IPVA não faz parte, assim como as contribuições para fiscais, está errado. Imposto extraordinário de guerra e imposto de importação. Acabamos de achar a alternativa correta, que são exceções ao princípio da anterioridade anual. E por fim, vem o imposto de exportação que está correto, mas vem o IPTU que não está. Desta maneira, a alternativa E também está incorreta. Desta maneira, meus caros, o candidato neste concurso deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra D, tendo em vista que são exceções nesta alternativa ao princípio da anterioridade anual, o imposto extraordinário de guerra e o imposto de importação.